Olá, amigos! Eu trouxe mais um livro da biblioteca para lermos juntos, o livro de histórias de George Adams. Desta vez eu vou ler para vocês Os Três Porquinhos. Esta é a história de três porquinhos. Um dia a mãe deles falou assim: "Vocês todos cresceram e viraram lindos porquinhos. Agora está na hora de construírem as casinhas de vocês." Mamãe Porca preparou bons lanches para os filhos e se despediu de cada um deles com um beijo no nariz. "Tomem cuidado", avisou. "Ouvi dizer que tem um lobo grande e malvado rondando por aí. Construam casas boas e fortes e nunca deixem aquele velho lobo malvado passar pela porta da casa de vocês." E assim os três porquinhos se despediram da mãe e seguiram seus caminhos. O primeiro porquinho seguiu pela estrada. Não tinha intenção de andar muito, e só de pensar em construir uma casa já ficava cansado. Além disso, não possuía nenhum material para construir uma casa. Desanimado, sentou-se ao sol e comeu os sanduíches que a mãe lhe dera. Pouco depois, passou um lavrador com um carregamento de palha. Exatamente o que eu estava precisando, pensou o primeiro porquinho. E perguntou ao lavrador: "Será que você poderia me dar um pouco de palha para eu construir uma casa?" O lavrador tinha muita palha, por isso deu um grande feixe ao porquinho. O porquinho agradeceu ao lavrador e construiu uma casa de palha. Estava começando a se instalar em sua casinha nova quando aquele lobo grande e malvado de que sua mãe havia falado apareceu diante da sua porta. O lobo esperto tinha sentido cheiro de porquinho a 2 quilômetros dali. Lambeu os beiços e sorriu. E esta é a parte mais esperta. Bateu na porta. "Porquinho, porquinho, posso entrar?" disse o lobo. O primeiro porquinho era preguiçoso, mas não era bobo, por isso respondeu: "Não, não pode. Pelos fios do meu bigode. Então eu vou bufar e vou soprar, e sua casa vai voar", disse o lobo. E o lobo bufou e soprou e a casa voou e ele comeu o primeiro porquinho. O segundo porquinho entrou na floresta. Foi andando, arrastando os pés, reclamando disso, reclamando daquilo, como se faz todo porquinho resmungão. Reclamou principalmente do fato de ser obrigado a construir uma casa para morar. E, além do mais, com que material ia construir sua casa? Não tinha andado muito quando encontrou um acampamento. O pessoal do acampamento estava recolhendo os gravetos para a fogueira. Exatamente o que eu estava precisando, pensou o segundo porquinho e perguntou a ele: "Será que vocês poderiam me dar alguns gravetos para eu construir uma casa?" O pessoal do acampamento tinha recolhido um montão de gravetos e isso deu ao porquinho uma quantidade suficiente para construir uma casa. O porquinho ficou um pouco mais animado, agradeceu ao pessoal e construiu uma casa de gravetos. Mal tinham aprontado sua casa quando o lobo apareceu. Depois do triste fim do primeiro porquinho, o lobo faminto havia farejado o ar e entrado na floresta atrás de outra refeição gostosa. O lobo esperto bateu na porta e disse: "Porquinho, porquinho, posso entrar?" O segundo porquinho era resmungão, mas não era bobo, por isso respondeu: "Não, não pode, pelos fios do meu bigode. Então eu vou bufar e vou soprar e sua casa vai voar", disse o lobo. E o lobo bufou e soprou, até que no fim a casa voou e ele comeu o segundo porquinho. Pois bem, o terceiro porquinho, uma porquinha, era bem diferente dos irmãos. Ela seguiu pela trilha que atravessava os campos e levava à cidade e encontrou alguns pedreiros descarregando tijolos. "Por favor, será que vocês poderiam me dar alguns tijolos para construir uma casa?" disse ela, que era mais inteligente que seus irmãos. Os pedreiros tinham muitos tijolos, por isso deram à porquinha o material que ela estava precisando. A porquinha agradeceu aos pedreiros, encheu um carrinho com os tijolos e construiu uma casinha boa e forte para morar. Depois entrou e fechou a porta. A porquinha ia começar a tomar chá quando o lobo apareceu. O lobo bateu na porta e disse: "Porquinha, porquinha, posso entrar?" Mas a porquinha não era nem um pouquinho boba, por isso respondeu: "Não, não pode, pelos fios do meu bigode. Então eu vou bufar e vou soprar e sua casa vai voar."
disse o lobo. Bem, ele bufou e soprou, bufou e soprou, bufou e soprou, e as duas casas ao mesmo tempo, e as duas coisas ao mesmo tempo, mas não conseguiu fazer a casa voar. Quando o lobo viu toda aquela bufação e toda aquela sopração, não estavam adiantando nada, pensou em um instante e depois disse: Porquinha, eu sei de um lugar onde e tem cenoura. Onde? Perguntou a porquinha. No campo, perto do rio, disse o lobo. Se você quiser, eu passo aqui amanhã de manhã às 7 horas e levo você até lá. A porquinha concordou, mas em vez de esperar o lobo passar para buscá-la às 7 da manhã, saiu às 6 e foi buscar a cenoura sozinha. Veja só como ela era inteligente. Quando o lobo chegou às 7, não ficou nem um pouquinho satisfeito ao ver que a porquinha já tinha ido e voltado sozinha. Era a primeira vez que o faziam de bobo. O lobo pensou um pouco, depois disse: Porquinha, eu sei de um lugar onde tem uma árvore cheia de maçãs bem vermelhas. Onde? Perguntou a porquinha. No pomar do lavrador, disse o lobo. Passo por aqui amanhã às 6 horas e vou com você até lá. A porquinha concordou, mas em vez de esperar o lobo passar para buscá-la às 6 da manhã, saiu às 5. Sua intenção era chegar à macieira e voltar antes que o lobo aparecesse, mas levou algum tempo para ela conseguir subir na árvore, e quando o lobo chegou, ela continuava lá em cima. A porquinha olhou para baixo e ficou apavorada. Estou vendo que você chegou antes de mim, disse o lobo. O que você está achando das maçãs? Ótimas, disse a porquinha. Aí vai uma, prove você mesmo. A porquinha jogou uma maçã o mais longe que pôde, e a maçã foi cair numa vala cheia de lama. O lobo foi buscar. Enquanto o lobo estava na vala, a porquinha desceu da árvore e correu para casa. O lobo estava perdendo a paciência. Afinal, já tinha sido enganado 2 vezes pela porquinha. Mesmo assim, foi à casa dela pela 3ª vez e disse: Porquinha, hoje à tarde vai haver uma feira na cidade. Você gostaria de ir? Adoraria, disse a porquinha. A que horas nos encontramos lá? Às 3, disse o lobo. Como sempre, a porquinha foi antes. Chegou à feira às 2 e comprou uma bateria de manteiga. Uma batedeira de manteiga. No caminho de casa, a porquinha viu o lobo indo para a cidade e se escondeu ligeirinho na batedeira de manteiga. Só que a batedeira estava no alto de uma encosta quando a porquinha se enfiou lá dentro e a batedeira virou e saiu rolando pela encosta até chegar lá embaixo. Quando o lobo viu aquela batedeira rolando em sua direção, ficou completamente apavorado. Correu o mais depressa que pôde e esqueceu que estava pretendendo ir à feira. Mais tarde, naquele mesmo dia, porém, ele foi à casa da porquinha e bateu na porta. A porquinha continuava não deixando ele entrar. Aí ele encostou a boca no buraco da fechadura e explicou a ela o que tinha acontecido. A porquinha riu e disse: Eu estava dentro daquela batedeira. Ora, aquilo deixou o lobo louco de raiva. Então ele disse: Porquinha, porquinha, você já me enganou 1 vez com a história das cenouras, 2 vezes com a história das maçãs e 3 vezes com a história da feira. Mas desta vez você não escapa. Vou entrar pela chaminé e devorar você. O lobo subiu no telhado da casa da porquinha e se espremeu, chaminé adentro. Rápida como um raio, a porquinha foi buscar sua maior panela, encheu-a de água e pôs a panela no fogo. O fogo estava bem forte. A água ferveu. O lobo desceu pela chaminé e, splash, caiu de ponta cabeça na panela da porquinha. E aqui acaba a história daquele lobo grande e malvado. A porquinha viveu feliz em sua casinha de tijolos. Aliás, que eu saiba, mora na casinha até hoje. Gostaram da história? Agradeçam com like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Até a próxima!